Amado Jesus, permita que os anjos amigos, mentores, espíritos simpatizantes, aqui estejam junto a nós nessa grandiosa tarefa de estudo, aprimoramento, aprendizado, crescimento espiritual, e que possamos comungar, Senhor, do espírito da letra, para que esta energia santa e sagrada sobre as dádivas da verdade possa acrescentar em nossa alma as forças necessárias ao discernimento e o crescimento moral, psíquico, emocional e espiritual. Somos aprendizes do Teu Evangelho, servos dos Teus servos. Não deixe que o orgulho, a vaidade, a presunção, os fanatismos que ainda, Senhor, em algumas áreas habitam dentro de nós, possam, Senhor, prejudicar este aprendizado e até mesmo influenciar. E aqueles que se comprazem, Senhor, nas inverdades espirituais, que muitas vezes comungam conosco por afinidades, possam ser despertos, que possam nos proteger desta influência, Senhor. Ilumine e abençoe esta casa espírita, trabalhadores em todas as atividades, em todos os trabalhos, pacientes, simpatizantes, e até mesmo, Senhor, aqueles que são contrários ao Espiritismo e têm-nos como alvos, pois são inimigos da regeneração planetária. A todos rogamos que Tuas bênçãos se façam, o Teu amor, e que possamos encontrar, Senhor, o princípio da unicidade da verdade e vivenciá-las de acordo com o conhecimento, merecimento, despertar espiritual de cada um, Senhor. Cada um em suas faixas de aprendizado. Mas sempre, Senhor, no mesmo segmento daqueles que querem encontrar a unicidade com Deus, o encontro consigo mesmo, fazendo assim a união entre criatura e Criador, na grande romagem do processo evolutivo da criatura e do ser. Abençoe nossos lares, famílias e familiares. E que Tuas bênçãos santas e sagradas, Senhor, estejam em nós. Gratos por estas oportunidades, por termos a liberdade destes encontros, tanto social, religioso, moral, como as condições psíquicas, emocionais e físicas. Iluminai, Senhor, esta abençoada nação, esse país querido, nossos irmãos que tentam defender, Senhor, essa nação e alguns estão trancafiados, que perderam suas próprias liberdades. Ampare-os, que o anjo amigo possa ampará-los, levando o sofrimento à altura da resignação e o fortalecimento, que dias melhores virão. E assim, Jesus, esta nação possa cumprir com Tua missão e ocupar seu papel importante na regeneração. Obrigado, Senhor, e em Tuas mãos nossas vidas oramos, entregamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja Teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Que Deus seja louvado e que assim seja. Ação da prece, transmissão do pensamento. Ao atender o pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora. É por isso que a prece do homem de bem tem mais mérito aos olhos de Deus e maior eficiência. O homem vicioso e mau não consegue orar com o fervor e a confiança que só são alcançadas pelo sentimento de verdadeira piedade.
Do coração do egoísta, daquele que apenas ora com os lábios, sairão de sua boca apenas palavras, mas não os sentimentos da caridade, que dão à prece todo o seu poder. Compreende-se assim porque, instintivamente, pedimos preces em nosso favor, àquelas pessoas cuja conduta nos parece ser agradável a Deus, pois serão melhores ouvidas. A prece aciona uma espécie de ação magnética. Ação magnética é a influência exercida por uma pessoa na vontade de outras. Atração, encantamento, atrativo. Entre aquele que ora e aquele a quem ela se dirige. Portanto, se pensar que o efeito da prece depende desse magnetismo, da força fluídica daquele que ora, mas não é bem assim. Os espíritos têm a condição de poder acionar essa ação magnética fluídica sobre os homens e, em razão disso, complementam, quando se faz necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu próprio nome, seja dando-lhes, naquele momento, uma força excepcional, desde que os julguem dignos dessa ajuda e quando ela possa ser proveitosa. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos, queridos, amados, companheiros de jornada espiritual, nessa grande busca do conhecimento, né? A busca do conhecimento de si mesmo, né? Acho que é a grande descoberta da criatura e do ser, descobrir a si mesmo. Isso. Aquele que conhece a si mesmo, ele sabe de suas possibilidades, potencialidades e de seus defeitos. Então aí é só trabalhar em cada uma dessas para harmonizar no conjunto do todo. Esses estudos são muito importantes para nós medianeiros. Até acredito que isso deveria ser uma matéria de escola, né? Porque todos que estão na face da Terra são médiuns, né? E a gente está vendo o tamanho da ignorância espiritual que o planeta habita, até em nós mesmos, né? Estou falando de mim também. Mas graças a Deus nós já temos aí um despertar espiritual. Necessitamos que esse despertar espiritual, né, possa descer para as profundezas do nosso mundo sentimental. Porque é lá que reside, sabe, as determinações. Poderíamos dizer, a gente fica tentando compreender o efeito da lâmpada e esquece da usina elétrica, né? Então chega uma hora que a água, que os mananciais de água vão secando e as represas onde são construídas as usinas hidroelétricas vão secando. E assim, lentamente, vai diminuindo os fatores da energia até que chega um momento que a lâmpada não acende. Mas a grande procura da criatura humana está buscando só entender a lâmpada, a luz. Está compreendendo aí? Esses estudos nossos é para que a gente entenda a fonte, a origem das energias. Não basta só trabalhar na corrente magnética, não basta só ser médium, não basta só rezar, né? Porque nós sabemos que rezar, todo mundo sabe rezar, egoisticamente. Poucos sabem orar com sinceridade. Sempre nós fazemos uma oração buscando algo em benefício a nós. Então, nessa leitura extraordinária, fala-se que a prece do egoísta é pouco escutada por Deus. Ou não é escutada por Deus. Quando nós oramos egoisticamente, quem que escuta nossas preces? Oi? Espírito. Não precisa ser exatamente trevas, né? Nós estamos nas trevas, mas pode ser espíritos que têm a mesma singularidade nossa. São egoístas também. E quando estes
um egoísta está orando e um egoísta vai auxiliar, qual que é a intenção dos dois? Nele próprio. Está compreendendo isso? Então, assim, eu tenho visto, né, várias vezes nas conversas, nas pessoas que nos buscam, buscam tratamento, conversa fraterna, e para toda a banda. As pessoas estão vendo assim, olha, eu sou católica e não acredito que as trevas, que as forças do mal influenciam quem acredita em Deus. Entendeu aí? Não? Não. Vai. Você toma remédio controlado? Toma. Qual é a causa? Não sei. Então não é uma influência espiritual? É. E de quem é essa influência? É dos Espíritos de Deus? Entendeu aí? Você não. Você acredita na prece? Acredito demais. Você acredita que quando você faz uma prece, um anjo amigo auxilia, interfere na sua vida? Acredito demais. E por que você não acredita que as trevas influenciam a sua vida? Isso chama presunção religiosa egoística. Não é? E nós vemos também a quantidade de medianeiros que buscam estas soluções em espíritos menos evoluídos que têm o mesmo teor de vontades, necessidades materiais. São os médios que procuram os terreiros, as mandingas, fazem os rituais, as simpatias. Compreende isso? Então, nós vemos aí, ontem mesmo disse para uma pessoa, ela é da Umbanda, médium, perguntei, quais os espíritos que você recebia? Preto velho, né? E você acredita mesmo que é um preto velho? E qual o teor dessa frase, preto velho? Qual a categoria desse espírito? Então, assim, e ao fazer isso, te fez bem? Não. Bilolando, perdendo alguns movimentos do corpo, perdendo algumas funções de alguns órgãos do corpo, pela uma mediunidade em desalinho. Então, como é ter um mentor que está te prejudicando? Como funciona isso? E se eu tenho um mentor que está me prejudicando, a culpa é de quem? É do mentor? Não, a culpa é minha que eu pedi aquele mentor. Eu que pedi. Como que eu pedi? Acessando a energia da vontade, lá no meu íntimo, do meu coração. Está entendendo o que é a hidroelétrica? Nós temos que ir lá. Nós temos que ir lá na hidroelétrica. Temos que ir lá na fonte da energia. A hidroelétrica acende essa lâmpada aqui, é a causa de acender essa lâmpada. A causa de companhias espirituais à nossa volta, os espíritos, mentores, está aqui, na energia que produzimos na vontade do coração. Então, quando nós falamos de corrente magnética, nós falamos de um fator que chama magnetismo, energia. Então, se num processo de uma corrente magnética, de um passe, eu estiver preocupado com sentimentos inferiores, vontades inferiores, eu não vou conectar-me com a espiritualidade superior e vou atrair espíritos com o mesmo teor de desejos que vão me auxiliar física e energeticamente para a concretização do meu ego, vontade, mas que eles também vão cobrar algum preço. Entende? Esse preço que eles cobram doa-se para ter poder sobre a nossa vontade, sobre o nosso sistema nervoso. Então, com o passar do tempo, isso ocasiona-se as perturbações psíquicas, emocionais, físicas e espirituais, não só daquela criatura, mas também do sua família, principalmente filhos. Principalmente filhos.
Moisés não estava tão errado quando ele falou que seriam perseguidos até a 4ª geração. Entenderam aí? Porque faz. E vai mesmo. Ah, mas o que é que meu neto não se transfere pecado, mas se transfere dívida, a cobrança espiritual se transfere. Né? Nós sabemos na Terra que hoje até um tio tem que pagar pela dívida de um sobrinho. Até o avô, se por exemplo, se a Júlia fizer uma conta, os pais não derem conta de pagar, o advogado descobrir que eu tenho algum patrimônio, eles tomam para pagar a conta que a Júlia fez, minha neta. Sendo que não tem nada a ver com o peixe da neta. Né? Entendeu? Então isso é real, isso já funciona, isso já acontece em nosso país. Isso é até, né, a mulher, se fizer uma dívida, o marido paga, né? E ao contrário também. Está entendendo isso? Então é uma forma de que as trevas também agem. Compreende isso? Então, quando nós estamos falando hoje, isso é muito importante da gente. Hoje é meio repetitivo, mas é muito importante que a gente entenda. Nós vivemos assim num paradoxo de dúvidas, incertezas, verdades e de acontecimento. Quando eu estou num trabalho mediúnico ou numa prece, quanto mais eu isolar a mim, mais eu recebo. Você está entendendo isso? Quanto eu mais me isolar, mais eu recebo. Porque quando eu isolo o meu eu egoístico, o que cresce em mim? O meu eu espiritual. Então, quando eu calo, os anjos falam. Então, se eu quero ajuda, isso eu já recebi como provação muitas vezes, né? Eu, na hora de ir para um centro espírita, filho me ligava e falava, eu vou lá matar fulano e vou suicidar. Eu falei assim, filho, eu vou encontrar com você no inferno, então, porque um dia eu vou te visitar lá. Mas eu não vou te tirar de lá, porque só quem Deus tira. Entende? E depois das 11 horas a gente conversa, se você estiver vivo ainda. Agora, lembra uma coisa. Se você vai lá matar, também a pessoa vai se defender. Você pode morrer antes, tá? Aí, para ter certeza que amanhã eu vou te enterrar. Você está entendendo isso? Falando com toda a convicção do meu coração. E fui para o centro, voltei, ele estava chorando. Está entendendo isso? Isso não aconteceu, não foi 1, 2, 3, 4, 5 vezes, não. Foram muitas vezes. Vários tipos de ameaça. E todas as vezes a espiritualidade interferiu e solucionou. Em centenas de situações. Então, quando nós entendemos, isso chama-se a obediência. Então, quando nós vamos compreendendo isso é a força magnética, se nós nos integramos, ou entregamos, né, entregamos total, nós receberemos muito mais. Porque nosso Senhor Jesus Cristo falou que se nós dermos 1, nós recebemos 100. Isso é real. Entende isso? É muito importante que a gente entenda isso. Quando formos rezar, porque a oração é o magnetismo em ação, que a gente então despe-se de vontades. O universo vai nos ofertar. Ele vai nos dar. Quando formos orar para outro, dedique toda a força do coração para que o outro receba. Quando nós fazemos a corrente magnética, nós não atendemos o da direita e da esquerda. E se eu penso em mim, o que acontece? Eu me isolo. Então eu estarei no meio de uma corrente solitário. Mas se eu atendo aqui e atendo aqui, eu estou amparado por 3. Pelo da direita, pelo da esquerda e por mim. Sem falar dos mentores dos meus mentores que estarão todos em comunhão também. É um bom negócio, né? Então, no mínimo, nós estaremos já com 6. Né? Amém? Boa tarde a todos. Boa tarde. Dando continuidade ao estudo de desobsessão por corrente magnética. O item Orientações dos Bons Espíritos e Cadeia Magnética. Na Revista Espírita de setembro de 1865, Kardec, dando prosseguimento ao estudo da cura quase instantânea de uma entorse em uma paciente encarnada, de nome Senhora Maurel,
graças à intervenção do espírito de Dr. Demeuri, publica uma nova correspondência datada de 14 de julho daquele ano, que entre os inúmeros relatos de significativa importância diz o seguinte: na noite de 27 para 28, tendo a senhora Maurel desarranjado o braço em consequência de uma posição falsa tomada durante o sono, declarou-se uma febre alta pela primeira vez. Era urgente remediar esse estado de coisas. Assim reuniram-se novamente no dia 28 e, uma vez declarado o sonambulismo, foi formada uma cadeia magnética a pedido dos bons espíritos. Após diversos passes e manipulações em tudo como acima descritas, o braço foi recolocado em bom estado, não sem ter a pobre senhora experimentado dores muito cruéis. A 4 de junho, dia fixado pelos bons espíritos para a redução da fratura complicada de distensões, reunimos-nos à noite. A senhora Maurel, apenas em sonambulismo, pôs-se a desenrolar as faixas ainda enroladas no braço, imprimindo-lhe um movimento de rotação tão rápido que dificilmente o olho seguia os contornos da curva descrita. A partir desse momento, servira-se do braço como habitualmente, estava curada. No fim da sessão, houve uma cena tocante que merece ser relatada. Os bons espíritos, em número de 30, no começo formavam uma cadeia magnética, paralela à que nós próprios formávamos. Tendo-se levantado a senhora Maurel pela mão direita, punha-se em comunicação direta sucessivamente com cada 2 espíritos, colocada no interior das 2 cadeias. Recebia a ação benéfica da dupla corrente fluídica enérgica. Radiosa de satisfação, aproveitava a ocasião para agradecer com efusão o poderoso concurso que tinha prestado à sua cura. Por sua vez, recebia encorajamento a perseverar no bem. Terminado isto, ela experimentou suas forças de 1000 modos, apresentando o braço aos assistentes. Fazia-os tocar nas cicatrizes da soldadura dos ossos. Apertava-lhe a mão com força, indicando com alegria a cura operada pelos bons espíritos. Ao despertar, vendo-se livre em todos os movimentos, desfaleceu, dominada por profunda emoção. Quando se foi testemunha de tais fatos, não se pode deixar de os proclamar alto e bom som, pois merecem atrair a atenção de gente séria. Porque, então, no mundo inteligente se encontra tanta resistência a admitir a influência do espírito sobre a matéria? Porque se encontram pessoas que creem na existência e na individualidade do espírito, mas lhes recusam a possibilidade de se manifestar? É porque não se dão conta das faculdades físicas do espírito, que se lhes afigura imaterial de maneira absoluta. Ao contrário, a experiência demonstra que, por sua própria natureza, ele age diretamente sobre os fluidos imponderáveis e, por conseguinte, sobre os fluidos ponderáveis e mesmo sobre os corpos tangíveis. Como se procede um magnetizador ordinário? Suponhamos que queira agir, por exemplo, sobre um braço. Concentra-se sua atenção sobre esse membro e, por um simples movimento dos dedos, executado à distância e em todos os sentidos, agindo absolutamente como se o contato da mão fosse real, dirige uma corrente fluídica sobre o ponto desejado. O espírito não age diversamente. Sua ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito e deste ao corpo material. O estado de sonambulismo facilita consideravelmente essa ação, graças ao desprendimento do perispírito, que melhor se identifica com a natureza fluídica do espírito e sofre, então, a influência magnética espiritual, elevada ao seu maior poder. Observações de Allan Kardec. Alguém perguntava a respeito se na cura dessa fratura o espírito do Dr. Demeuri teria agido com ou sem concurso da eletricidade e do calor. A isto responderemos que a cura foi produzida, no caso, como em todos os casos de cura, pela magnetização espiritual, pela ação do fluido emanado do espírito. Que esse fluido posto, que etéreo, não deixa de ser matéria, que pela corrente que lhe imprime, o espírito pode com ele impregnar e saturar todas as moléculas da parte doente, que pode modificar suas propriedades, como o magnetizador modifica as da água,
dando-lhe uma virtude curativa adequada às necessidades, que a energia da corrente está na razão do número, da qualidade e da homogeneidade dos elementos que constituem a corrente das pessoas chamadas a fornecer seu contingente fluídico. Essa corrente provavelmente ativa a secreção que deve produzir a soldadura dos ossos e assim produz a cura mais rápida do que quando entregue a si mesma. Agora, a eletricidade e o calor representam um papel no fenômeno? Isso é tanto mais provável quanto o espírito não curou com milagre, mas por uma aplicação mais judiciosa das leis da natureza, em razão de sua clara evidência. Se, como a ciência é levada a admitir, a eletricidade e o calor não são fluidos especiais, mas modificações ou propriedades de um fluido elementar universal devem fazer parte dos elementos constitutivos do fluido perispiritual. Sua ação, no caso vertente, está implicitamente compreendida, absolutamente como quando se bebe vinho, necessariamente se bebe água e álcool. O texto da Revista Espírita nos traz diretrizes essenciais para o adequado emprego das cadeias magnéticas, neste caso dirigidas à cura física, que, guardados os princípios, diretrizes e métodos, podem perfeitamente vir a ser utilizadas na desobsessão. É tão extraordinário isso, e é tão simples da gente entender. Sabe, quando eu iniciei a busca pelo conhecimento espiritual, foi por passar por problemas de magias negras. E eu ficava pensando, como que poderia a distância modificar os elementos junto a mim? Como poderia eu sentir uma dor tão intensa que medicamento nenhum curava, sem ter nada acontecendo comigo fisicamente ou materialmente? E é muito difícil a gente encontrar esclarecimento para estas indagações. Até nos dias de hoje. Porque a pessoa fala, isso é magia, tem que desmanchar. É macumba, você tem que desmanchar. Mas a compreensão de como isso funciona, de como isso é possível. Então, a gente sente, né, eu sentia quebrar um osso em mim e ter a dor do osso quebrando, mas osso não dói, mas doía. Eu lembro quando eu quebrei minha perna, não doeu. Eu quebrei a tíbia, não doeu. Eu fui trabalhar, trabalhei a parte da manhã inteira, eu só fui para o hospital depois, porque eu não estava mexendo o pé. Então eu não fazia assim meu pé. Eu ia andar, o pé arrastava no chão, ele ficava só assim, ó. É aquele osso do movimento que faz esse movimento assim, ó. Então assim, mas não doía. Mas por que na magia dói? Então eu pensava, mas se existe uma força que quebra um osso seu sem quebrar, então tem que existir uma que cola e sara sem estar presente. É exatamente o que você está falando aí. Então precisa que a gente entenda esse processo se a gente quer curar e ser curado. Se a gente quiser evoluir. Nós estamos vivendo num mundo de manipulações de energias. Agora, nunca foi tão forte, porque todo mundo está manipulando energia. Só que raro está manipulando para o bem. Pessoas não te chamam de o abençoado de Deus, eles te chamam de todos os tipos de situação. Pessoas falam que não vai dar certo, que aquilo vai dar errado, que você vai sofrer, você vai morrer, acidente, tudo. Mas a pessoa não fala, você vai prosperar, ser feliz e ser grandioso. Então, essas forças negativas estão tendo uma potencialidade maior sobre a face da Terra. E aquelas pessoas que são sensíveis são envoltas nesse processo. E isso é tão interessante, eu lembrei da minha mãe quando eu estava lendo aí, porque uma vez eu estava trabalhando lá, e ficava só na perna direita, porque eu precisava entregar um serviço, estava ficando em pé, e minha mãe chegou naquele dia lá na minha empresa. E ela viu eu mancando, pulando, o Rony era rapazinho ainda. Aí ela falou, o que foi? Eu falei, mãe, eu estou com a dor na perna esquerda aqui, que estou para morrer de tanta dor. E eu trabalhando em pé, imprimindo, ela agachou perto de mim e fez assim. E só passou a mão. E passou a mão. Passou a mão.
E eu continuei trabalhando, eu nem parei. Ela ali ficou uns 3 minutos, saiu, 5 minutos depois, não estava com dor nenhuma mais. E foi exatamente aonde eu quebrei a tíbia, foi nesse local aqui. A tíbia quebrou e ficou uma fratura exposta assim, que furou, um pedacinho, tipo, furou a pele um pouco. E aí eu já estava aqui no centro, alguns anos atrás, né? Vamos por lá para mais de 10, uns 15 anos atrás, que me deu essa dor na perna, do mesmo jeito quebrando o meu osso. Porque eu quebrei por magia negra. Magia negra. E o Espírito me falou que ia quebrar. Eu, presunçosamente, não acreditei. Na verdade, eu não obedeci o que ele queria que eu fizesse. Ele queria que eu fizesse uma coisa para ele, tipo assim, não porque ele precisava daquilo, mas era uma coisa tipo, você faz isso para mim, ou é uma comida, né? Ele pediu para mim fazer uma comida, um frango com muita pimenta, e levar para ele. De espírito, tá, gente? Estou falando de gente, não. Levar no terreiro para ele. Eu não conhecia o Cadecius. E eu falei, eu não vou fazer, não. Vou ver se ele manda em mim, né? Aí, o que ele vai mandar em mim? Se eu estivesse passando fome, eu levava. Não sei se o espírito passa fome, né? E aí, quando chegou no fim do dia, eu fui lá nesse terreiro, que foi uma força de atrativa, e aí a mulher do presidente do centro, do pai de santo, né, vamos pôr nas palavras certas, falou assim que eu tinha desobedecido e que eu ia pagar um preço. No outro dia eu quebrei a perna. No outro dia eu quebrei a tíbia. Então, assim, aí foi exatamente no mesmo local. E quando eu estava aqui, doeu tanto, eu falei assim, eu tenho que quebrar de novo, né? Eu não gosto de fazer muita estripulia, mas de vez em quando você faz alguma. E aí eu fui lá no médico, cheguei lá, exatamente isso que falou aí, o osso foi colado. Então tinha um osso e uma bola desse, mais ou menos desse tamanho assim, de calcificação ao redor. Quando se fez isso com Durefox, né? Mas a calcificação óssea. Como isso é possível? Eu não usei nenhum medicamento. Foi só através do magnetismo. Eu lembrei da minha mãe. Falei, olha a força energética da velha Seixas, da nossa minha querida Dona Conceição. Então isso é possível. Mas para isso a gente precisa querer. E precisa, então, estar purificado de intenção. Quando fazemos isso, aí nesse caso ele colocou como o sonambulismo, porque em estado sonambúlico, nessa época aí era muito bom. Hoje já não é. Hoje, qual que é a mediunidade do futuro e a melhor mediunidade que existe na nossa condição deste planeta? Chama-se mediunidade consciente. Só que existe um problema, e quase ninguém está querendo essa mediunidade consciente. Porque a grande parte dos espíritas, que são os que têm mediunidade consciente, buscam a mediunidade inconsciente na Umbanda. Eu não vou parar de falar de categoria, busca ela nos terreiros. Porque lá ele fica semiconsciente, quase poucos ficam semiconscientes, mas a maioria fica inconsciente. Porque lá faz o processo do hipnotismo através dos rituais. O ponto riscado, os cantar, os objetos, a guia que fecha para determinada situação a comunicação entre corpo e cabeça. Sério. Então fica quase sempre inconsciente. E nesse inconsciente fica as entidades que comandam então a criatura. E aí elas fazem de acordo com aquilo que elas bem quiserem. Não pela força de vontade do conhecimento da criatura nos dias atuais. Se pega uma entidade que viveu em 1800, certo? Com os mesmos parâmetros de 1800, como é que ela vai dar uma condição de intelectualidade do ano de 2026? Com o desenvolvimento intelectual da criatura e do ser. Então, introduzirá então misticismo, fanatismo, ritual naqueles que ela está atendendo. Então vai fazendo um retardamento do processo evolutivo. Entendeu aí? Por isso aí nós estamos vendo as pessoas materializando o que é espiritual.
Olha a debandada que tem de espíritas, de católicos, de evangélicos para essas lides materialistas, espiritualistas. Entende? O ritual, a prática de situações, mas tudo materializada. Para quê? Para um poder pessoal. Só que quando pensa que esse poder é pessoal, ele não é dele. Ele é de quem? Das entidades que comandam. Então é possível, aqui nós temos, dentro dessa sala, podemos dizer, o Renato ia amputar uma perna. Compreende? Por essa força magnética. Não foi, Renato? E foi retirado toda aquela força. Um dia o Renato veio aqui, a hora que ele chegou aqui, lá de dentro eu senti o cheiro da amputação da perna dele. E eu falei assim, faz um tratamento, Renato. Não vai amputar sua perna. E foi levado para o Hugo, não foi do Hugo? No Hugo. E os médicos iam amputar a perna dele. O Hugo eles gostam de amputar mesmo. E eu já tenho até uma motosserra lá, plantinha. Antes, né? Agora eu não sei. Então, era um processo energético já que ele sentia a dor, que já estava gangrenando, estava ali tendo a trombose energética, espiritual, mas já tinha descido por físico. O próximo passo seria arrancar. Nós fizemos o trabalho mediúnico que reverteu tudo isso aí. Então, como funciona isso? Usando os elementos que existem na Terra. Só que, para fazer o bem, nós usamos os elementos que existem na Terra, mais os elementos que existem nos céus. As trevas só usam os elementos da Terra. Então, nós temos que entender que o bem é sempre vencedor, porque ele está 100 mil anos-luz na frente. Agora, uma coisa nós temos que entender. Ela parou de ter dor ou sofrimento? Não. Continuou com a dor, até ser a cura. Porque existe o tempo necessário para essa maturação energética. Aí é onde mora a preguiça espiritual da criatura humana e o imediatismo. Ah, você vai sofrer até amanhã. Não, eu quero parar de sofrer agora. Aí busca uma coisa para parar de sofrer agora, não é? Nem que fique endividado. Aí vem uma dessas entidades e te oferta um teor magnético para te anestesiar. Agora, aí para a dor. Acaba ali naquela hora. Só que você fica devedor. Entendeu? E depois, aquilo que foi retirado, você pagará em juros e correção monetária. É a mesma coisa que você falar assim, olha, eu estou precisando de 10 mil. Eu vou juntar 1.000 por mês. Levará 10 meses. A pessoa fala assim, eu te dou os 10 mil agora, você me paga 1.000 por mês em 20 meses. Tá bom. Pronto, aí. Em vez de você pagar em 10 com paciência e juntar os 10, não, você vai pagar em 20, mas você tem os 10 agora. É o que está acontecendo. A humanidade quer isso. Então, nós, espíritas, temos que ter essa consciência e ajudar as pessoas a entender essa verdade. Isso, então, nós manipulamos elementos que existem na Terra, que cura câncer, que cura qualquer tipo de situação. Mas para isso precisa ter uma corrente coesa. Eu, tu, você, ele, nós, tudo assim. E somos um conjunto só. Se não houver isso, aí um trabalha, o outro viaja, o outro está prestando atenção no outro, o outro está prestando atenção, pensando nessas contas, o outro está prestando atenção nisso, aquilo, outro. Pronto. Aí um sofre. Um sofre. O dia que a corrente está com pouca energia, os médios da corrente estão com pouca energia, e que a situação é complexa, me dá dor na coluna. A Angélica já falou, mas por que me deu tanta dor na coluna? Porque você está despendendo muita energia e a corrente está frágil, porque os médios estavam dispersos. E esse médio está disperso, quem é o maior prejudicado? O próprio médium. É o próprio. Seu pai, sua mãe, seu tio, seu filho, seu neto, seu avô, seu trabalho, seu negócio. É ele próprio, em todo aquele círculo energético que compõe ele. Entende isso? Isso é igual a você viver dentro de um lago. Aí você suja a beirada do lago. Não, só sujou a beirada do lago. Lá no meio está limpinho, por enquanto. Mas chegará lá. É simples assim. Geraldo, veio uma notícia, noticiários que os gatos produzem esse magnetismo. Hein? Gato, o animal,
Será que isso é verdade? Estudos estão comprovando cura de ossos por conta do hertz, a energia que ele emite ali no ronronar dele? Olha, eu vou lá para Lobo Samrampa, né? Quando eu estudava Lobo Samrampa, o trabalho, a energia, o preparo de um monge do Tibete, ele diz que o gato é os olhos do universo. Então o gato tem uma possibilidade, por isso que o gato ninguém é dono. Ele não para em lugar nenhum e o gato ninguém é dono dele. O gato é os olhos do universo. Então ele capta, se é do universo, ele capta as duas coisas. Entendeu? Agora nós temos que ter muito cuidado com o modismo. Porque daqui um dia é o gato, daqui um dia é o porco. Aí daqui um dia é o rato, daqui um dia é a barata, daqui um dia é o morcego, daqui um dia é a gaivota. Todos os animais, todo ser vivo emana fatores energéticos. Alguns positivos, outros negativos. Porque fala assim, vai fazer um trabalho com um sapo. Me perdoe o próprio Moshe, lembrando meu pai só falava Moshe, não falava sapo, né? Isso era uma brincadeira que a gente fazia, que doido pelo falar sapo, ele não falava de jeito nenhum, pela superstição de magia. Então ele falava só Moshe. Então o Moshe, ele é o ser mais inferior que tem sobre a face da Terra nessas condições energéticas. Então quando se usa um Moshe, a outra pessoa definha-se em fraquezas e fragilidades, até levar à morte, se a pessoa não reverter esse processo. Então todos os animais têm esses fatores energéticos. Mas nenhum desses fatores energéticos interfere no ser humano se não houver a força da vontade. Não é só. O sapo, eu pego o sapo, né? Ainda brinco, Angélico, né? Quando eu estou sem querer lavar a mão, eu pego uma sacola e pego ele, né? Porque eu não sei lavar a mão. Mas quando eu não vou, eu pego pela nuquinha dele e brinco ainda, né? Ensino você a voar, aterrissar de sua conta, né? Mas jogo sempre num arbusto, ele cai no arbusto, dentro da água, ou em um lugar que tem água, né? Então ali não tem fator energético nenhum. Agora, o fator energético é o ser humano pegar a vontade com aquele fator energético e canalizar com o objetivo. Se as pessoas pegassem a sua vontade, podia deixar os gatos quietinhos no canto. Entendeu? Podia deixar o urubu, podia deixar qualquer um. Continuando. Analisemos os pontos essenciais da correspondência. Primeiro, a cadeia magnética, por duas oportunidades, foi formada a partir do pedido dos bons espíritos, demonstrando que não só eles a empregam na vibração, na volitação, como nos orientam a fazê-la nos trabalhos de cura física. Segundo, os espíritos, como no exemplo de André Luiz, formaram igualmente uma cadeia magnética com a participação de 30 elementos. Quando a carta enviada a Kardec fala em cadeia magnética, todos, inclusive o codificador, sabiam perfeitamente que o autor se referia ao método desenvolvido pelo magnetismo. Terceiro, as correntes magnéticas integradas pelos médiuns e pelos espíritos ficavam paralelas, uma em relação à outra. Esta formação não foi por acaso, por capricho ou por ignorância. Certamente havia uma razão útil, uma finalidade, e deveria se constituir em um procedimento lógico e coerente. Anteriormente, em André Luiz, vimos a cadeia magnética ser disposta de forma circular, na mesma configuração das correntes relatadas no livro Memórias de um Suicida. Agora, notamos uma formação paralela. Na volitação, uma formação longitudinal. Estas disposições não devem ser aleatórias. Deve haver alguma razão que as sustente e as explique. Voltaremos ao assunto. Quarto, a paciente encarnada colocou-se entre duas cadeias, recebendo o benefício da dupla corrente fluídica energética. Portanto, ação magnética mista ou humano-espiritual. A senhora Maurel, colocada no interior das duas cadeias, punha-se em comunicação direta, sucessivamente com cada dois espíritos. Ora, se até o encarnado pode se colocar entre as duas cadeias e, por contato direto, receber benefícios que desencadearam a recuperação de uma entorse, o que impede de se tomar o mesmo procedimento em relação ao desencarnado? E se por que não poderiam vários? Não tendo o desencarnado corpo físico, a comunicação ou contato direto poderá ser realizado, não só em relação às emanações fluídicas, mas igualmente por interação perispiritual, mente a mente, em processos rápidos de enxertia neuropsíquica, incorporações transitórias, que possibilitarão benefícios bem mais amplos, facilitando, inclusive, a assimilação energética proveniente da dupla corrente fluídica.
Para que a gente entenda, só um minutinho, por favor, a gente entenda isso aí, é o seguinte. Qual que é a maior velocidade e a forma como é produzida de algum elemento material na face da Terra? Sabem como é? O chamado colisor de partículas. Qual que é a formação dele? Circular. Material circular. Assim. Então, aí está falando de 3 formas de corrente. Eu já participei das 3. Está falando da corrente circular, está falando da corrente paralela, paralela sem fechar, paralela fechadas, onde grupo de médios fica de frente um para o outro e fecha as 2 pontas. Beleza. A paralela que não é fechada e a perpendicular, que é apenas uma fileira de médios sentados. Dessas 4 formas, né, 3 formas mais uma, com fechamento nas pontas, qual que é a lógica de qual tem maior capacidade de uma potencialidade energética de manutenção? A circular, porque ela não tem começo nem fim durante os trabalhos, só no desligamento da nossa vontade pessoal, né, e da direção e dos médiuns. Não é? Então, a partir do momento que ela amplia-se, ela multiplica os elementos no processo de fusão energética psíquica, humana, material, porque são os aspectos materiais e espirituais. Então, há um processo extraordinário de elementos ali em fusão, onde faz a separação, a desagregação das energias negativas, né? É igual separar o plasma do sangue, né? Você já viu separar? Vamos lá na época nossa do coalho, né? Separar a manteiga, né? do leite, né, Maria? Né? Você já viu separar? Girando algo extremamente veloz. Aí as partículas mais pesadas vão para as beiradas, né? E as partículas mais maneiras ficam no centro. O João deve fazer isso muito no sangue lá, né? Todo dia, né? Compreendeu? Aí separa, vai separando os elementos. Não é? Então, nesse separar os elementos, na corrente magnética, há uma potencialidade extraordinária de interferir em todos os casos. De loucura, obsessão, né? De encarnado, desencarnado. Entendeu a grandeza dessa situação? E quando há 2 correntes paralelas, tem que entrar energia, tem que sair. As 2 não dá para entrar do mesmo junto, senão as 2 colidem no meio. Os 2 médios lá e os 2 médios cá sofrem muito. Se fecha a corrente, aí mais ainda, o médio leva choque dos dois lados. Né? A solitária aqui, o primeiro e o último sofrem muito, mas principalmente o primeiro. O último já chegou no final dos fatores energéticos quando chega nele, mas mesmo assim ele estribucha demais. E os do meio ficam lá mascando chiclete, né? Geralmente. Entenderam aí? Então, assim, agora a corrente magnética, todos têm os mesmos fatores energéticos distributivos, porque é de uma velocidade astronômica que nem eles mesmos sentem a aproximação, porque não é necessário nem incorporar, porque ela gira numa velocidade tão grande que a 1 metro dela produz os fatores energéticos de atração, limpeza, manutenção e reconstrução do corpo perispiritual. Então, quando chega um espírito em forma de zoantropia, em forma de animalesca, né? E aí? Então, aquilo não é fator energético? Então, a hora que entra no processo energético, colide-se aqueles fatores hipnóticos e fazem retornar a mente da imagem humana. Então, aquele espírito entra de um jeito e já sai do outro. É muito rápido. Desagrega as energias que foram concentradas através de um hipnotismo material. Aí depois reagrega de uma forma... Já volta, não precisa nem reagregar. Retorna ao que já é. Porque essa já existe. A outra que cobriu. Isso é como você cobrir uma imagem com outra. Exatamente. Então retorna à sua origem. Está vendo a grandeza aí? É extraordinário, porque isso tudo está na construção mental. Então desagrega aquela construção que foi feita daquele processo magnético obsessivo ou auto-obsessivo. Não é? Isso está lá no livro Libertação, e magnetizou uma para ficar em estado de isantropia, não foi? Foi. Entendeu? E vai levar muito tempo até aquela mulher, levou muito tempo até que a mulher retornar. Ela tem que ter ido no centro espírita. Precisa ir no centro espírita. Senão não consegue. Vai ver que nós entendemos ela aqui.
Geraldo, no finalzinho da corrente, ali quando vai passar os trabalhadores, o senhor sempre inicia por um, né? Ali tem um fator energético naquele médio, questão da corrente para iniciar e finalizar. E depois circula tudo. Sim. Sempre. Passe, energia, prece, sempre. Tudo isso eu não olho, não escolho, não é por pessoa, é por energia, é por necessidade, é por momento. Não é energia nem mais nem menos, tá, gente? Não sei explicar. Só sei que é energia. Entende? É isso. O autor da carta deixa claro que o estado sonambúlico. Eu treinei. O autor da carta deixa claro que o estado sonambúlico facilita consideravelmente essa ação graças ao desprendimento do perispírito, que melhor se identifica com a natureza fluídica do espírito, e sofre, então, a influência magnética espiritual, elevada ao seu maior poder. Esse processo, né, era naquela época. Então, e é necessário, no estado sonambúlico, quando é um atendimento de longo período, não entendeu aí? Então, Zé Arigó vivia em estado sonambúlico, certo? Chico Xavier, não. Esse estado sonambúlico, no caso do Zé Arigó, ele, depois que terminava as atividades daquele dia, que ele voltava a tornar para casa, para a sua vida pessoal mesmo ali, ele relembrava dos fatos ocorridos? Flashes. Não tudo. Não tudo. Só aquilo, porque no estado sonambúlico você empresta seu corpo e o seu espírito fica de lado. Muitas vezes o seu espírito fica aqui de lado. Aqui, ó. Ou o espírito faz uma enxertia espiritual. É como se entrar dentro de uma fumaça. Né? Você respira a fumaça, espelha a fumaça está à sua volta, mas a fumaça não está em você. Está contido em você, mas não está em você. Mas a energia dele, do organismo dele, né, material, permanece no final de todo aquele dia inteiro de atividade. Um cansaço físico. Mas ele apresenta um cansaço físico. É um cansaço físico. Atenuado, como se ele tivesse enchido um caminhão de terra no calor. De pedra no calor, entendeu? Assim. E quanto mais ele ficar consciente, mais cansaço físico ele fica. Então, entendeu? Aí, quanto mais sonambúlico, mais inconsciente, menos cansaço físico ele terá. Mas aí no caso do Chico Xavier, que ele... Era mental, não era físico. Chico Xavier era todo mental. Essa é a diferença. Chico Xavier está num patamar diferente. Né? Ele estava muito mais lá em cima. Bom, mais lá em cima. Vamos dizer assim, é como se nós fôssemos uma lamparina a querosene fedido e Chico Xavier um reator nuclear com energia solar. Então, ele se carregava pelo próprio processo energético da respiração. Enquanto nós queimamos nosso fluido vital para acender uma luzinha desse tamanho fedida. Essa é a diferença. Agora, qual que é a grandeza da nossa esperança? Que, dependendo da pureza do nosso sentimento, da nossa vontade e a pureza. Quanto mais nós isolarmos a nós, lembra lá no início da conversa? Quanto mais nós esquecermos de nós, mais purificado nós vamos ficando. Aí nós não vamos precisar do querosene mais. Aí nós já vamos ser lâmpadazinha incandescente. Aí depois uma lâmpadazinha de LED. Está entendendo isso? E até chegar numa lâmpadazinha de LED solar. Aí depois um reator quântico de energia. É isso. Partindo do mesmo raciocínio, não podemos deixar de admitir que o desencarnado, pela ausência do corpo físico diante de ações fluídicas geradas por duas cadeias magnéticas, como no caso estudado, se beneficiará em grau muito mais elevado. Quinto, quando se foi testemunha de tais fatos, não se pode deixar de os proclamar alto e bom som, pois merecem atrair a atenção de gente séria. É o que também diríamos ao observar que a cadeia magnética em ação humano-espiritual pode beneficiar não só a encarnados, mas igualmente aos desencarnados.